Obrigado, Preto. A casa é toda sua. Obrigado. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Colegas. É um prazer bastante grande estar aqui junto com vocês na tarde de hoje. Eu já havia comentado com o Bruno algumas outras vezes acerca do meu interesse de sempre poder estar aqui nas quintas-feiras com vocês, mas em razão de outros compromissos e também de dar aula na quinta-feira à noite, acaba tumultuando um pouco o meio de campo, né? Mas eu sempre falei muito bem da criação dessa comissão para o próprio Bruno e para outros advogados que eu também conheço, até porque pelo nível e pelo teor das palestras que têm sido ofertadas aqui, eu vejo que esses encontros são de suma importância, né? São assuntos extremamente novos, assuntos extremamente controvertidos, e o bom de nós estarmos num ambiente como esse é de nos deparando com alguma dúvida, até na área profissional, saber como outro colega pensa, qual é o outro ponto de vista, o que nos ajuda muito a conduzir o nosso dia a dia, né? Diante das já tremendas dificuldades que nós enfrentamos aí todos os dias. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer bastante o convite do professor Bruno. Me sinto honrado e bastante feliz de estar aqui na presença de tantas pessoas conhecidas e das quais eu tenho grande apreço. E bom, eu tinha conversado com o professor Bruno no telefone acerca de um possível tema para nós debatermos na tarde de hoje, conversarmos na tarde de hoje, e foi aí que surgiu o tema do agravo de instrumento e das modificações que o recurso de agravo de instrumento sofreu com o advento do novo Código de Processo Civil. Algumas discussões que nós vamos travar aqui são discussões bastante interessantes, bastante importantes, pois implicam, sem sombra de dúvida, na nossa rotina, no dia a dia e como nós vamos agir dentro dos processos propriamente ditos. Bom, com relação ao recurso de agravo de instrumento, eu elaborei até um material, e aí eu não sei se o professor Bruno tem essa possibilidade ou não, mas caso queira eu posso disponibilizar esse material para vocês, tá? Eu elaborei um material singelo em PowerPoint, onde eu começo abordando o recurso de agravo de instrumento no seu aspecto principiológico, até porque isso vai fazer um nexo bastante grande com a principal discussão que nós vamos trabalhar com relação ao recurso de agravo de instrumento. E abordando esse aspecto principiológico, é indispensável que a gente entenda que o recurso de agravo de instrumento, por ser um recurso, esse direito a recorrer é um direito fundamental, efetivamente, né? Pautado em um princípio constitucional, duplo grau de jurisdição, do qual nós também vamos falar um pouquinho aqui logo mais. Não bastando ser um direito fundamental, é algo que vai viabilizar a parte de obter uma revisão daquela decisão prolatada no âmbito judicial. É o seu direito, efetivamente, de buscar uma revisão, de buscar uma nova opinião diante do seu inconformismo com aquela situação, com aquela decisão que lhe foi posta. E não bastasse essa situação, também como regra são recursos voluntários, salvo algumas exceções previstas em lei, que prevêem a situação aí do recurso de reexame necessário, onde esse caráter voluntário ele acaba deixando de existir. Com base nisso, eu trouxe alguns princípios mais específicos, pautados no recurso de agravo de instrumento e pautados também na discussão que nós vamos travar logo aqui em seguida. Um deles é o princípio da unirrecorribilidade. O que esse princípio ele vai dispor como regra? Que de uma decisão judicial, como regra, é cabível um recurso, simultaneamente, né? De uma decisão judicial, seja ela interlocutória, seja ela uma sentença, cabe apenas um único recurso, salvo a exceção, né, do acórdão, onde vai ser possível a interposição de um recurso especial e de um recurso extraordinário de forma simultânea. Então, salvo essa exceção, o que vigora é o princípio da unirrecorribilidade, ou seja, a possibilidade de, em face de uma decisão, se ajuizar um recurso específico, né, simultaneamente. Temos também o princípio da vedação da reformatio impejus, ou seja, jamais o recorrente vai poder vir a ser prejudicado daquela decisão que ele já possui efetivamente, né? Salvo se a outra parte igualmente sucumbente também ajuizar o recurso e for dado provimento ao dela. Mas, se eu, em face de uma decisão interlocutória, juízo um recurso, ou em face de uma sentença, juízo uma apelação, sem a interposição de recurso por parte contrária,
esse magistrado jamais, de segundo grau, jamais vai poder reformar de forma pejorativa aquilo que eu já tenho assegurado. Isso também é um princípio básico, basilar do direito processual civil que se aplica ao agravo de instrumento. E aqui nós começamos a entrar um pouco mais na discussão, onde nós vamos falar aí do princípio da fungibilidade recursal, e vocês vão entender o porquê nós vamos falar da fungibilidade recursal. O que é o princípio da fungibilidade recursal em suma? Nada mais é do que a possibilidade do magistrado receber um recurso ajuizado como se outro fosse. Então imaginem vocês que em face de uma determinada decisão remanesce uma dúvida real por parte da parte sucumbente que queira ajuizar esse recurso, né? Mas ela possui uma dúvida real acerca de qual recurso ajuizar. Se eu ajuizo um recurso de apelação, se eu ajuizo um recurso de agravo de instrumento. O princípio da fungibilidade recursal vem a tutelar exatamente essa situação específica, né? Em diante de uma situação controvertida, poder receber um recurso como se outro fosse, né? E com relação ao princípio da fungibilidade recursal, merece um resguardo bastante importante quando nós falamos do agravo de instrumento no novo CPC. Por quê? Porque nós temos uma situação hoje, onde lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil atual, ele estabelece uma relação de quais são as decisões interlocutórias que vão ser passíveis de serem confrontadas por intermédio do recurso de agravo de instrumento. E, juntamente com o artigo 1015, nós temos o artigo 1009, parágrafo 1º do CPC atual, que vai dizer o seguinte: todas aquelas decisões interlocutórias que não estiverem previstas no rol do artigo 1015 deverão ser alegadas como preliminar de apelação ou nas contrarrazões do recurso de apelação propriamente dito. Veja, nós temos uma situação limitativa no artigo 1015, né, e nós temos uma situação onde o 1009, parágrafo 1º, acaba receptando essas decisões que não são passíveis de serem atacadas pelo agravo para serem arguidas como preliminar de apelação ou para serem objeto de contrarrazões recursais efetivamente. Então nós vamos ver que existem aqui algumas discussões onde o princípio da fungibilidade recursal acaba tomando um certo vulto, né, uma certa importância igualmente, então por isso eu abordo ele aqui no nosso material. Por fim, nós temos, por óbvio, também o princípio do duplo grau de jurisdição, que é um princípio basilar de qualquer espécie recursal, não só do recurso de agravo de instrumento, e que vai garantir o acesso ao segundo grau de jurisdição para buscar a revisão, para buscar a reforma, para buscar uma reanálise daquela decisão, que é objeto, no nosso caso aqui, do agravo de instrumento. Tá? Não vou ficar entrando no mérito de cada um desses princípios, tenho certeza que todos vocês aqui sabem isso de cor e salteado, mas faço menção especial a eles porque eles vão ter um papel preponderante no mérito da discussão que a gente vai travar aqui. Tá? E só para arrematar esse conceito principiológico e essa abordagem inicial, nós temos a constitucionalização do novo Código de Processo Civil, que já vem estampada lá no artigo 1º, né? Que já vai dizer o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, como norma basilar e por óbvio, o Código de Processo Civil ele está abaixo do texto constitucional e como tal deve se submeter a esses preceitos constitucionais. Isso também vai ser de suma importância para a discussão que a gente vai travar agora aqui. Tá? Bom, o recurso de agravo de instrumento, pessoal. O recurso de agravo de instrumento, ele é cabível em face de decisões interlocutórias. Isso já era prelecionado desde o Código de Processo Civil de 1973. Tá? Ocorre que, hoje, o recurso de agravo de instrumento ele está recepcionado no artigo 1015 do Código de Processo Civil. E houveram algumas modificações com relação às hipóteses de cabimento, prazo e até as formalidades a serem cumpridas com relação ao recurso de agravo de instrumento. E veja, lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, nós temos uma situação onde há uma limitação ou uma nominação específica de quais seriam as decisões que poderiam vir a ser atacadas por intermédio do recurso de agravo de instrumento. Fato esse que não ocorria com o CPC de 73. No Código de Processo Civil de 73, nós tínhamos uma situação basicamente que dispunha que
em face de decisões interlocutórias, é cabível o recurso de agravo de instrumento. Ponto. O que o CPC de 2015 fez no seu artigo 1015? Ele trouxe uma relação que vai do inciso 1º até o 13º, de quais são as decisões interlocutórias que vão poder ser objeto do recurso de agravo de instrumento. A doutrina entende que a finalidade do legislador em limitar, em estipular um rol de quais seriam essas decisões é justamente conferir uma maior celeridade ao processo civil. Essa seria, de acordo com a doutrina, as intenções do legislador no momento de se estipular essa relação, do inciso 1º ao inciso 13º. E como vocês podem ver aí, são todas decisões realmente interlocutórias e que podem gerar um prejuízo imediato para as partes. Por isso o legislador as elencou como sendo ali as decisões passíveis de serem atacadas por recurso de agravo de instrumento. Tá? Só que qual é a grande situação que se envolve ou que se cria na medida em que o legislador limita por intermédio de um rol quais seriam as decisões que poderiam ou não ser atacadas por intermédio do recurso de agravo de instrumento? É justamente entender isso aqui. Será que esse rol do 1015 é um rol taxativo? Ou será que esse rol do artigo 1015 é um rol meramente exemplificativo? Será que eu poderia ajuizar um recurso de agravo de instrumento em face de uma decisão que não consta aqui nesse rol do 1015? Nós temos uma situação onde o Código de Processo Civil é omisso especificamente nesse sentido. Ele não menciona se outras decisões interlocutórias, além dessas previstas no rol do 1015, poderiam ou não ser atacadas por intermédio do recurso de agravo de instrumento. Tá? E veja, nós acabamos com isso tendo algumas situações graves. Né? Porque na medida em que o legislador ele estipula quais são as decisões que vão poder ser confrontadas por intermédio do recurso de agravo de instrumento, ele automaticamente exclui determinadas situações que também poderiam gerar um prejuízo imediato para as partes, a possibilidade de eu só alegar isso como sendo uma preliminar de apelação ou em contra-razões também serve um recurso de apelação. Ou seja, imaginem só vocês o seguinte, no rol do artigo 1015 aqui eu não tenho, por exemplo, a possibilidade de entrar com um recurso de agravo de instrumento em face da decisão do magistrado que se declara incompetente. Por exemplo, a decisão do magistrado que se declara incompetente para processar e julgar aquela ação é uma decisão interlocutória? Se nós estivermos falando aí de uma incompetência relativa, sim, porque basicamente ele vai determinar a remessa do processo para o juízo que ele entende ser competente. Perfeito? Nesse caso, eu não teria possibilidade, de acordo com o 1015, de agravar dessa decisão, porque essa decisão ela não está no rol do 1015. Ou seja, esse processo seria enviado para o juízo competente, seria instruído, as provas seriam produzidas, o processo teria o seu regular trâmite, para só, eventualmente, caso eu for uma parte sucumbente, entrando com recurso de apelação, alegando a questão da incompetência em preliminar de apelação, conseguir que o tribunal reforme aquela sentença, declare por consequência a nulidade de todos os atos que foram praticados por aquele juízo e determine a devolução do processo para o juízo originário. Então, vejam só como essa situação ela ficou complexa, ela gera ou pode gerar, ao contrário da celeridade pretendida pelo legislador, uma verdadeira morosidade processual, né? Sem prejuízo, sem contar os prejuízos que as partes podem suportar decorrente dessas condutas todas. Né? Então, esse artigo 1015 acaba gerando um problema dessa natureza. Tá? Nós temos uma situação onde hoje decisões que não se enquadram nesse rol ou vão ter que ser alegadas como preliminar de apelação ou vão ter que ser alegadas em sede de contra-razões. É o que determina o artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Ele fala, ó, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contra-razões. Tá?
base nessa realidade, qual seria a discussão que eu até proponho para nós aqui hoje segregar? Com base nessa realidade, seria o rol do 1015 realmente taxativo? Nós temos uma situação hoje, e eu digo para vocês isso, pois já tive processos do escritório que abordaram exatamente esse tema, e a posição do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi em reconhecer que sim, que o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, ele é sim um rol taxativo. Nós tivemos uma situação aqui bastante particular no escritório, que aconteceu exatamente o seguinte: era um caso que envolvia o direito de família, tá? Era um processo onde se discutia guarda e valores de pensão, tá? O que acabou acontecendo? No curso desse processo, sobreveio uma notícia de que o menor que estaria envolvido nessa relação entre os genitores teria sido alvo de abuso sexual por parte de um desses genitores. O que aconteceu automaticamente diante dessa situação? O juízo da vara de família, diante dessa situação onde envolve possivelmente um abuso sexual de um menor, reconheceu que esse menor estaria em situação de risco e remeteu o processo para a vara da infância e juventude, até por disposição do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? E o processo foi remetido para o juízo da infância e da juventude. Ou seja, o juízo de família se declarou incompetente para processar aquele processo, para julgar aquele processo, uma vez que sobreveio uma notícia de que possivelmente esse menor estaria em situação de risco. Nós entramos com recurso de agravo dessa decisão. Muito embora a decisão do juiz que se declara incompetente não esteja prevista no rol do artigo 1015. O posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi: tá? Olha, uma vez que essa decisão não está prevista no rol do artigo 1015, ela não é agravada. Né? Sequer conheceram do nosso recurso de agravo de instrumento. Tá? Vocês devem estar se pensando aí, mas entra com mandado de segurança. A gente já vai entrar nessa discussão logo mais aí, se também o mandado de segurança seria ou não cabível. Tá? Porque isso também é discutível. É uma discussão também bastante interessante, tendo em vista a legislação especial e própria do mandado de segurança. Né? Então veja, com base nessa realidade, seria o rol do 1015 realmente taxativo? De acordo com os posicionamentos que nós temos visto aí no Tribunal de Justiça do Paraná, sim. Tá? Se não for taxativo, existiriam outras decisões que, mesmo não se encontrando no rol do artigo 1015, poderiam ser objeto do recurso de agravo de instrumento? Sim, eu até acabo citando algumas para vocês logo ali adiante. A decisão do juiz que se declara incompetente, a decisão do juiz que determina a emenda à inicial, a decisão do magistrado que determina, por exemplo, o complemento das custas processuais, tá? A decisão do magistrado, por exemplo, que indefere a produção de uma prova pericial ou que indefere a produção de uma prova testemunhal. São todas decisões que não estão abordadas ali no rol do 1015 e que, portanto, não seriam objeto hoje do recurso de agravo de instrumento. Tá? Então imaginem só vocês, num processo onde vocês entendem que para salvaguardar o direito do cliente de vocês é indispensável a produção da prova pericial, não apenas façam um requerimento dessa prova de modo genérico, mas justificam, demonstram a pertinência, o cabimento dessa prova. Né? O juiz indefere a produção dessa prova, anuncia o julgamento do processo do estado em que ele se encontra. Vocês simplesmente não podem entrar com recurso de agravo de instrumento nessa decisão. Né? Só numa eventual sentença, havendo sucumbência por parte do cliente de vocês, poderiam alegar isso como preliminar de apelação. Contestação da cabeça hoje. E aí, veja, se o tribunal acolhe essa preliminar, se anula a sentença, determina o retorno do processo ao juiz originário para produzir essa prova. Olha o tempo que todos nós perdemos. Né? Então, é uma situação bastante complicada. Tá? E uma interpretação, e aí com base nessa realidade, né? Será que também é uma outra coisa para nós pensarmos? Será que uma interpretação ampliativa do rol do 1015, ainda que excepcionalmente, não prestigiaria os princípios como o da economia e da efetividade processual? Né? Será que não seria melhor o magistrado, ou melhor, se agravar dessa decisão que indefere a produção da prova pericial, aguardar um pronunciamento do tribunal, para só depois produzir essa prova ou não e sentenciar um processo? Evitaria situações como essa. Será que isso não seria o melhor caminho? Né?
Também é uma situação para nós pensarmos. E veja, essas indagações elas são muito pertinentes, isso eu acabei de falar para vocês, tá? Porque primeiro, será que também o legislador eliminar determinadas decisões interlocutórias de um rol taxativo, será que isso não configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição? Né? Será que isso não geraria ainda uma maior morosidade, ao contrário da celeridade pretendida pelo legislador? E veja, o que eu faria no caso daquelas decisões em particular que eu coloco aqui, esses exemplos? Eu não teria absolutamente nada que se fazer nesse sentido. Tá? E aí aqui vem a situação, e o mandado de segurança? Será que o mandado de segurança então não seria cabível, uma vez, né, e aí especificamente para essas decisões que não estão abrangidas no rol do artigo 1015? Será que eu não poderia ingressar com o mandado de segurança? Porque muitas doutrinas que eu já tive acesso falam exatamente isso, né, que seria cabível o mandado de segurança para aquelas decisões interlocutórias que não estão previstas no rol do artigo 1015 do novo CPC. Mas aí nós temos uma outra situação que é a seguinte: se vocês pegarem a lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016 de 2009, tá? Lá no seu artigo 5º, inciso 2º, vai se ter uma disposição no sentido de que o mandado de segurança ele é cabível sim em face de decisões judiciais que não estejam abrangidas por outras espécies ou outras possibilidades recursais. Então eu poderia entrar com um mandado de segurança em face de uma decisão interlocutória ou em face de uma decisão judicial qualquer? Sim, desde que não houvesse previsão recursal específica para aquela decisão. Mas aí olha só a situação. Aí vocês podem falar, então está resolvido, Preto, porque não está no rol do 1015, não cabe recurso de agravo de instrumento, então cabe o mandado de segurança. Lê do engano. Porque muito embora não caiba o recurso de agravo de instrumento, de acordo com o 1009 eu vou ter que fazer o quê? Preliminar de apelação. Então cabe recurso em face dessa decisão? Não, cabe. Então será que eu poderia mesmo assim entrar com recurso de agravo de mandado entrar com mandado de segurança em face dessa decisão específica? Porque essa decisão ela é o quê? Recorrível, por intermédio de uma preliminar e um recurso de apelação. Então, veja só, né, a situação que a gente acaba criando aqui. Eu não posso me agravar, porque não está no rol do 1015, é um rol taxativo. E eu também não poderia, em tese, entrar com mandado de segurança, porque a decisão, muito embora não seja passível do agravo de instrumento, é passível da preliminar em apelação e é, portanto, uma decisão recorrível. Então eu já cairia em um confronto com esse artigo 5º, inciso 2º da Lei 12.016 de 2009. Algo para todos nós aqui pensarmos e debatermos aí, inclusive. Com base nessa realidade, será que eu teria então, ou passaria a ter decisões que são irrecorríveis? Será que essas decisões que não estão no rol do 1015 não poderem ser objeto de agravo, de acordo com esse posicionamento, não poderem ser objeto do mandado de segurança? Será que nós teríamos então decisões que seriam irrecorríveis? E se nós tivéssemos decisões irrecorríveis, isso não se configuraria como uma violação tremenda ao princípio do duplo grau de jurisdição? Então olha a dificuldade e olha a complexidade da questão que está posta diante de todos nós aqui com relação a essa modificação prevista no atual Código de Processo Civil com relação ao recurso de agravo de instrumento. Tá? Eu confesso aos senhores que eu ainda não tive a possibilidade, diante de uma decisão dessa, manejar um recurso, manejar um mandado de segurança em face de uma decisão dessa natureza. Ou melhor, até manejei. Em face dessa decisão que eu acabei de comentar com vocês aqui do processo que foi remetido da vara de família para a vara de infância e juventude, nós entramos com mandado de segurança, uma vez que o tribunal reconheceu que ela não é agravável, né? E nós estávamos dentro do prazo para o mandado de segurança ainda, mas ainda não tivemos um posicionamento com relação a essa possibilidade. Então ainda estamos verdadeiramente no escuro com relação a como esse assunto vai ser interpretado e entendido. Né? O que nós temos hoje? Né? Uma tremenda insegurança jurídica, que ela é diametralmente oposta ao apregoado pelo próprio Código de Processo Civil, né? Que prega a constitucionalização, que prega a segurança jurídica, a celeridade, a economia. Será mesmo?
diante disso tudo que nós acabamos de ver aqui, né? Algumas outras inovações, até já entrando numa fase final, e aí abrindo para a gente poder discutir isso aqui. O parágrafo único do artigo 1015 do CPC, ele trouxe uma inovação que é a seguinte: ele dispõe que também caberá o recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Isso, no CPC de 73, era um tanto quanto controvertido, né? De em fase de cumprimento de sentença ou em fase de liquidação de sentença, se poder manejar o recurso de agravo de instrumento. Nós já tivemos situações onde uma fundamentação jurídica autorizou o cabimento, foi julgado, foi analisado, já tivemos outras que não. Então também é uma situação bastante discutida no CPC de 73, mas que hoje se colocou um ponto pacífico. Então hoje, mesmo em fase de cumprimento de sentença, eu teria aí sim a possibilidade de nós entrarmos aí com recurso de agravo de instrumento sem problema nenhum, por uma disposição expressa do parágrafo único do 1015. Uma outra situação inovadora também com relação ao recurso de agravo de instrumento, essa que os senhores já devem saber com certeza, é que o prazo hoje do seu cabimento é específico de 15 dias, né? E que hoje nós temos uma situação bastante particular com relação ao 1017, parágrafo 3º. No CPC de 73, se eu deixasse de juntar um dos documentos obrigatórios do agravo, ou se eu errasse o recolhimento das custas, do preparo recursal, por mínimo que fosse o valor, esse recurso não era sequer conhecido por falta de um pressuposto de admissibilidade recursal, né? E, por consequência, não teria o mérito do meu agravo devidamente julgado. Hoje, se eventualmente faltar a juntada de determinado documento, esqueci de juntar a procuração, esqueci de juntar as cópias exigidas pelo novo Código de Processo Civil, ou recolhi, fiz o preparo de modo equivocado, o que o magistrado precisa fazer? Ele precisa, de acordo com o 932 do CPC, intimar a parte para que em 5 dias proceda à correção, especificamente fazendo a juntada da peça faltante ou procedendo à complementação do preparo que foi feito de forma defasada. Então essa também é uma outra inovação que nós temos com relação ao CPC de 73 e que, ao meu ver, veio em muito boa hora, né? Nós já tivemos situações de, ainda quando os processos eram físicos, fazer o ajuizamento dos recursos de agravo, muitas vezes eram peças bastante extensas que nós tínhamos que juntar nesses recursos de agravo e tínhamos que fazer aquela situação, né? Furar, né? Colocar o macho e fêmea no outro também, aí cruzar, isso podia extraviar no meio do caminho, perder ou acontecer qualquer coisa dessa natureza, né? Antigamente, se faltasse uma dessas peças, recurso não era sequer conhecido. Hoje, os desembargadores precisam mandar intimar a parte para complementar ou para proceder a juntada do documento faltante, não é? Com relação a isso, gente, muito obrigado. Eu acho que os temas que eu coloquei aqui são mais para nós refletirmos e pensarmos mesmo. O Código de Processo Civil é novo, é recente, muitas questões são duvidosas realmente e ainda vão depender de uma análise doutrinária jurisprudencial muito mais profunda efetivamente do que nós temos hoje, né? E para que isso aconteça é indispensável que situações como essas ocorram, como essas aqui de hoje à tarde, a possibilidade de pessoas com um no mesmo interesse discutir, pensar e refletir e se posicionar sobre esses temas. É só assim que a gente vai conseguir chegar a uma delimitação ou a uma uniformização desses entendimentos especificamente. Com base nessa realidade, eu agradeço muito a atenção de vocês e acho que a gente pode abrir já direto para os debates, né, Bruno? Obrigado, tá, gente? Pessoal, uma pergunta aí. Professor, como que está essa questão do mandado de segurança? Embora o de vocês ainda não tenha sido julgado, como é que está? Como é que o tribunal está entendendo a questão do mandado de segurança? Então, nós fizemos até fiz agora à tarde para tentar colacionar alguma coisa para vocês verem de concreto aqui com relação a isso. Mas eu sinceramente não encontrei ainda um posicionamento específico, principalmente o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com relação a esse assunto especificamente, né? Se o mandado de segurança seria cabível ou não.
nós estamos aguardando aí ansiosamente o julgamento desse nosso, porque isso pode gerar um desespero ainda maior, né? Ou nos acalmar de alguma forma, porque saberemos daí que teremos sim uma possibilidade de mandado de segurança. É mais desesperador, se puder entrar ou não saber se puder entrar. É complicado, porque, veja, a gente acaba criando, quer queira, quer não, uma situação de uma decisão que ela acaba sendo sim irrecorrível. Eu não posso agravar, eu não posso entrar com mandado de segurança, eu vou ter que esperar todo o trâmite processual para só alegar aquilo como preliminar de apelação. Então, assim, é bastante complicado, né? Isso faz com que as partes venham a perder tempo durante todo o trâmite processual, algo que poderia ser evitado caso o recurso, obviamente, fosse cabível. Né? Tirando o custo, com certeza. Né? Uma situação também de recurso de prazo. Eu cientifiquei o recurso de prazo da outra parte e o juiz falou que não. É uma discussão muito grande. Teve um dia que se prorrogou os prazos que venciam naquele dia para o próximo dia. Só que o tribunal prorrogou, o prazo passava por ali também. Sim. Né? Mas o decreto é bem claro, prorroga os seus prazos, sendo do dia 24 para o dia 25. Quer ver uma situação bastante... Esperar o trâmite processual inteiro para depois talvez ser declarada revelia e voltar para o processo. Sim, com certeza, mas quer ver uma outra situação bastante particular? É que hoje nós não temos mais o processo cautelar como tínhamos no CPC de 73. Hoje nós temos uma tutela cautelar que é feita no âmbito aí de um processo de conhecimento ou até mesmo de forma isolada, como prevê atualmente o novo Código de Processo Civil. Mas olhem só a situação, né? Quando era cabível o processo cautelar lá no CPC de 73, era comum as partes darem um valor da causa, o valor mínimo da tabela do CPC, para recolher um valor de custas menor, justamente porque o que eu pretendia naquele momento ali era especificamente o quê? Aquela tutela, era assegurar, era proteger eventualmente o direito para discuti-lo no bojo de uma ação principal, né? Hoje essa sistemática mudou um pouco, mas se eu faço hoje um pedido de tutela cautelar dessa natureza e atribuo um valor da causa de R$1.000, é comum nós termos juízes entendendo e pedindo para que os advogados emendem a inicial e atribuam um valor da causa de acordo com o valor que é objeto da minha pretensão. Né? Mas nós temos uma divergência de entendimentos com relação a esse sentido. Dessa decisão, por não estar no 1015, eu não poderia agravar. Né? E hoje, literalmente, eu não sei se nós poderíamos entrar com mandado de segurança. Porque, teoricamente, a pretensão que teria um valor seria cautelar. Teria, teoricamente, o valor da ação. Que é o que os juízes, alguns juízes acabam entendendo, né? Mandando emendar e atribuir o valor da causa, o valor do objeto, da pretensão, efetivamente. Trabalhista aconteceu isso também. Sim, e no trabalhista eu acho que ainda há muito mais controverso toda essa situação. Até trabalhei aqui com o pessoal da Comissão de Direito do Trabalho. O que de inovação do novo Código de Processo Civil se aplicaria ou não na Justiça do Trabalho? Né? Aí o TST vem e edita uma instrução normativa que diz o que do CPC se aplica e o que não se aplica. Então nós temos aí TST legislando. Né? Não bastasse essa situação específica, muitos institutos do novo Código de Processo Civil são completamente incompatíveis com os institutos da Justiça do Trabalho. A exemplo da desconsideração da personalidade jurídica, né? Que hoje tem que criar um incidente. Hoje na Justiça do Trabalho nós temos uma discussão tremenda nesse sentido, se tem ou não que ser criado esse incidente, porque na Justiça do Trabalho configurou a obrigação de pagar, não efetuou o pagamento, desconsidera a personalidade jurídica, acabou, inclui sócio no polo passivo e bola para frente. Né? De acordo com a nova sistemática do CPC, a desconsideração da personalidade jurídica ela tem que ser instaurado um procedimento próprio, tem que ser produzida a prova, a parte tem que se manifestar, tem toda uma situação. Né? Então é bastante controvertido isso também. No caso do 1932, no caso do preparo, né? Vamos falar das peças, porque as peças não teriam como, mas preparo. Se há um segundo erro no preparo, você entende que abre de novo esses 5 dias ou não? Eu entendo que não, tá? Justamente porque já foi facultada a possibilidade da parte, né, proceder à complementação do recolhimento. Né? Então eu vejo que efetivamente, não havendo o correto recolhimento por uma segunda vez, aí sim haveria toda a possibilidade do tribunal julgar o recurso deserto, né, e negar o conhecimento aí. Tem um enunciado do FPPC sobre isso também.
fala que não deve ser aberto no prazo, parece bem lógico. Sim. Mas assim, eu acho que, sinceramente, no meu ponto de vista, essa faculdade do 932 de autorizar uma complementação das custas caso haja um recolhimento incorreto é bastante pertinente, porque, sinceramente, gente, é uma dificuldade tremenda em alguns tribunais você verificar quais são as guias que você tem que recolher, qual é o valor correto que você precisa recolher. O próprio site do tribunal é omisso. Aí você liga no cartório, eles falam que não pode passar informação por telefone. Então você faz o quê? Não tem muito para onde correr, tá? Então assim, eu vejo como muito pertinente essa possibilidade de você autorizar essa complementação, tá? Justamente diante dessas dificuldades aí que existem.